Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, então não saiam daí. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Mas sem perca de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos meditar na Palavra de Deus, hoje falando sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. Dando seguimento à nossa série aqui na Carta de Paulo aos Romanos e agora dando início a uma nova sessão aqui dessa exposição, adentrando no tema da justificação pela fé. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram Dona Maria Bolos e Salgados. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, dando aqui seguimento à nossa série na Carta de Paulo aos Romanos. Você que está aí me acompanhando, não acompanhou, não viu ainda nenhuma de nossas mensagens, você pode estar aí procurando no nosso canal no YouTube, Palavra Viva, todas essas mensagens que nós temos aqui ministrado. Estamos
no capítulo 3. Hoje nós vamos ler os versos de número 21 e 22. Capítulo 3, verso 21 e 22. Vamos tratar aí um pouco a respeito do tema da justiça de Deus. A justiça de Deus que diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Muito bem. Nós encerramos ontem, aqui na nossa exposição, primeiro grande conjunto de textos que começou lá no capítulo 1, verso 18, e que foi até o capítulo 3, verso de número 20, em que Paulo desenhou, explicitou, deixou muito claro para nós a questão da realidade do ser humano sem Deus, seja judeu ou seja gentil, seja branco, seja negro, seja norte-americano, latino-americano, seja ocidental, seja oriental. Todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares da face da terra, aonde houver um ser humano, todos eles estão debaixo do pecado. O pecado é o grande problema do ser humano, a grande dificuldade do ser humano. O ser humano sem Deus está debaixo do pecado. E Paulo descreveu isso profundamente, nós observamos isso ao longo de todos esses dias, todas essas exposições do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso de número 20. Mas é fato que o problema e ter o conhecimento do problema não nos ajuda. Interessa-nos saber como nós resolvemos esse problema ou qual é a solução para esse problema. Saber que o homem é pecador não nos ajuda em nada. Saber que somos falhos, que estamos destituídos da glória de Deus, saber que o pecado atingiu a gênese humana, porque o pecado é radical, ele atingiu todas as áreas da vida do ser humano. Atingiu o relacionamento do homem para com Deus, atingiu o relacionamento do homem para consigo mesmo, atingiu o relacionamento do homem para com o próximo, atingiu o relacionamento do homem para com a natureza. O pecado atingiu todas as áreas da vida do ser humano. De modo que aonde o ser humano toca, ele traz destruição, ele traz miséria. Tudo que o ser humano toca, ele tem um poder destrutivo. Tamanha a realidade do pecado que assola a vida do ser humano. Então a pergunta é: como nós resolvemos então essa situação? Onde está a solução para isso? Onde está a solução para mim? Onde está a solução para você? Onde está a solução para a humanidade? Se o pecado entrou no mundo, nós pecamos contra Deus e fomos lançados para longe da sua presença, para longe da sua vontade. E aí nós chegamos então aqui, Romanos capítulo 3, versos de número 21 e 22, que dá início ao tema da justiça de Deus, o tema da justificação pela fé, que dá início a uma descrição detalhada do apóstolo Paulo para a salvação do ser humano. Nós vimos o problema, nós vimos a dificuldade, nós vimos as terríveis consequências de uma vida longe da presença de Deus. Paulo descreveu isso com clareza. Agora ele muda de perspectiva, ele vira a página e começa agora a nos mostrar uma solução, uma esperança, uma salvação
E é isso que nós precisamos aqui buscar entender. Porque nós chegamos então ao coração da carta de Paulo aos Romanos. E aqui nós temos, a princípio, o quê? Um contraste. Porque primeiro nós temos Deus, no capítulo 1, verso 18, revelando dos céus a ira de Deus. Paulo revelando a nós a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E agora ele dá início a essa nova sessão, mostrando e apontando a salvação para esse ser humano, dizendo que está manifesto, está revelado agora a justiça de Deus, que também se revela dos céus. E aí você pode me perguntar qual é a diferença de ira de Deus e de justiça de Deus. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Ambas estão pautadas num mesmo atributo de Deus, que é a sua santidade. Deus se ira, como eu já disse aqui, por exemplo, a ira humana é pautada na pecaminosidade do próprio ser humano. Por isso que a Bíblia instrui: irai-vos, porém não pecais. Irei, porém não pequem. Irai-vos, mas não pequeis. Mas a ira de Deus não é pautada no pecado. Pelo contrário, a ira de Deus, ela é manifesta, ela é revelada por causa da santidade de Deus. Porque Deus olha para o pecado e abomina o pecado, detesta o pecado. E por isso ele traz a sua ira, disciplina, correção sobre toda a impiedade e justiça dos homens. Essa é a ira de Deus. Agora a justiça de Deus também está pautada na santidade de Deus. Deus que é 3 vezes santo. Ela está manifesta, como diz aí, capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus também está revelada. Porém, a justiça de Deus está revelada aqui para quem? Para aqueles que creram em Jesus para a salvação. A justiça encontrada mediante a fé. Ou seja, a justiça de Deus, ela é revelada, ela é manifesta para os salvos. A justiça de Deus, ela é revelada e manifesta para aqueles que creram em Jesus para a salvação. Aqueles que foram alcançados pela sua graça e que, mediante a fé, foram justificados, tornaram-se justos, foram declarados justos diante de Deus. É a justiça de Deus encontrada pela fé. A ira mostra esse juízo de Deus, que também tem a ver com a sua justiça, para com os ímpios. Eles vão prestar conta dos seus pecados, dos seus delitos, porque eles não possuem um justificador. Eles terão que dar conta da sua própria vida, dos seus próprios pecados. Não tem nada que eles possam fazer para satisfazer a justiça de Deus e eles serem livres da ira. Agora, o salvo, aquele que teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, ele teve a justiça satisfeita em Cristo. E por isso agora ele é declarado justo e livre então da ira de Deus. Esses são os dois aspectos que nós precisamos ter muito claro aqui em nossa mente. Mas a questão e a pergunta central aqui para nós entendermos essa passagem, esse tema é: como então esse homem pecador, esse homem falho, caído, que está longe da vontade de Deus, será salvo e declarado justo diante de Deus? Porque esse é o grande
Essa é a grande questão. Paulo deixou muito claro, do capítulo 1, verso 18 ao 3 a 20, que judeus e gentios, ambos são pecadores diante de Deus. Ambos são falhos. Os gentios pecam diante de Deus, diante da revelação natural, diante da revelação na consciência deles, e os judeus pecam contra Deus diante da revelação natural, diante da revelação na consciência deles e diante da revelação da lei de Deus. Da aliança que Deus fez, começar em Abraão, depois renovada na aliança da lei com Moisés, em Davi, tantas alianças que Deus fez ao longo do Antigo Testamento. Ambos estão em que posição? Posição de pecado. Então como que esse homem será declarado justo diante de Deus? Como esse homem será salvo? Como que a justiça de Deus será satisfeita? Como? Por meio de Jesus Cristo. Então vamos pontuar aqui e entender isso para nós. Número 1. A justiça de Deus é o ato legal e forense de Deus em declarar o homem pecador em justo. Então veja bem, eu deixei aqui separado até mesmo algumas citações importantes para nós refletirmos sobre esse assunto, porque o tema da justificação pela fé, ele é muito abrangente. Primeiro, a primeira citação que eu quero aqui mencionar é de Warren Wiersbe. Ele diz assim: o mais importante, porém, é que a justificação não significa que Deus nos torna justos, mas que nos declara justos. Por que isso é importante de entender? Porque declarar e tornar uma pessoa justa são coisas distintas. A justificação é um ato legal. Tem a ver com o judiciário. Nós éramos o quê? Injustos diante de Deus. Muitos crimes, muitos pecados, muitas falhas. E Deus não nos perdoou. Deus não nos perdoou. Não, eu vou perdoar você e tá tudo bem. Não foi isso que aconteceu. O perdão faz parte da justificação. Faz parte da obra de Deus por nós. Porém, esse perdão não vem de graça. Esse perdão vem porque a justiça de Deus foi satisfeita. Satisfeita em quem? Em Cristo. Nós, por nós mesmos, jamais poderíamos satisfazer a justiça de Deus. Nós, por nós mesmos, não poderíamos nos autodeclarar justos. Fazer alguma coisa para ser justo, porque nós estamos o quê? Mergulhados no pecado. Mesmo quando nós queremos fazer o bem, logo em seguida nós estamos fazendo o mal. Porque essa é a nossa realidade pós-queda. Nós não temos condições disso. Aí vem Jesus, que não tem pecado, que não tem erro, que não tem falha, que cumpriu plenamente toda a lei, que cumpriu todas as exigências de Deus, que propiciou um caminho de salvação. Ele torna-se o meio pelo qual eu e você temos condições de nos aproximar, de nos chegar a Deus. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu toda a exigência de Deus. Não apenas isso, ele morreu pelo meu e o seu pecado, porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Ele foi o nosso sacrifício vivo, entregue a Deus. Deus não passou, Deus não deixou passar pecado algum meu e seu batido
Ele não fez vistas grossas para o nosso pecado, ele não deu de ombros, ele não simplesmente, não, vou perdoar e tá tudo bem, e nada será feito para aplacar ou para trazer juízo. Não, alguém pagou o preço, o sangue de alguém foi derramado. Alguém teve que pagar essa dívida. E quem é esse alguém? É Jesus. Jesus vem para nos dar condições de ser o que? Declarado justo por Deus. Ele perdoa nossos pecados presentes, passados e futuros. Perdoa nossas ações, perdoa os nossos pensamentos, perdoa até mesmo aqueles pecados que nós nem temos consciência de que pecamos algum dia. Como o salmista diz no Salmo 139, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Porque existem pecados que nós nem mesmo sabemos que cometemos. Jesus veio para que a ira de Deus fosse manifesta, fosse derramada sobre ele, para que houvesse punição para o meu e o seu pecado. Ele não tinha pecado, mas ele carregou o pecado de todos nós. E com isso o juízo de Deus, para quê? Para que a justiça de Deus fosse feita. Porque um Deus justo, um Deus santo não pode tolerar o pecado. Um Deus justo, um Deus santo não pode fazer vistas grossas para o pecado. Por isso alguém precisa pagar essa dívida. Quem pagou essa dívida? Jesus! E o que então é a justificação? A justificação é o ato de Deus declarar-nos justos por meio da pessoa de Jesus Cristo. De modo que Deus olha para nós a partir disso como se nós nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. Isso é o Evangelho. Como que eu e você podemos ser justos diante de Deus? Somente por Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda a outra citação que eu gosto muito, que diz assim, de William Shedd: a justificação de um pecador é diferente da justiça pessoal. A primeira é imerecida, a última é meritória. A primeira é sem obras, a última é por causa das boas obras. A primeira é perdão de pecado e aceitação como justo, quando ele não é. A última é ele pronunciando justo, porque realmente o é. O que é a justificação? É esse ato de Deus, essa graça de Deus por nós, que nós não merecíamos. Ainda outra citação aqui de John Stott diz: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Por quê? Por causa do pecado. E o único meio de nos aproximarmos de Deus é por causa da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. Segundo, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. E aí alguém perguntaria: como que isso é possível? A lei revela o quê? A justiça de Deus. Então como? Sem ela, a justiça de Deus foi revelada. Como? Mediante a fé em Jesus Cristo. O homem pecador é incapaz de satisfazer a justiça de Deus por suas obras ou obediência da lei. No entanto, Jesus, ele sim, é e foi capaz disso. Ou seja, por ele, não por nós, que fomos declarados justos. Ele cumpriu a lei, não foi eu que cumpri a lei, não foi você que cumpriu a lei, foi ele, porque nós cremos nele, porque a salvação está nele, a justificação está nele. É que nós somos o quê? Salvos. Terceira, a justiça de Deus é encontrada pela fé em Jesus Cristo. Muitos acham que isso ainda é motivo de meritocracia, ou seja, essa fé. Mas Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Até mesmo a fé que nós recebemos não era nossa. Não é uma fé autoproduzida pelo coração humano, porque senão seria uma fé pautada em obras. Não, é uma fé sobrenatural. Deus deu essa fé, é um dom de Deus dado a nós, para que os méritos não fiquem em nós, mas sejam reputados a Ele. Se eu e você somos salvos, é porque Ele nos deu condições de crer no seu Filho, para que pudéssemos ser declarados justos diante dEle. A salvação é uma graça, uma dádiva de Deus para mim e para você. Por isso que não existe mensagem mais importante a ser pregada na história da humanidade a não ser que Jesus Cristo é a esperança e a salvação para todos nós. Só nele nós temos verdadeiramente esperança. Somente nele verdadeiramente vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena esperar, vale a pena caminhar nessa terra, porque somente nele nós temos esperança de salvação. Que Deus possa trazer luz ao meu e ao seu coração. E você que está me ouvindo e ainda não se rendeu a Jesus, hoje é dia de salvação para a sua vida, no nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.